Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Bem, são 15 horas, horário de Brasília. Nós vamos então, a partir de agora, iniciar aqui o nosso debate. E hoje nós estamos aqui com advogados da área penal, com os quais nós vamos estar aqui abordando vários aspectos, né, deste campo, portanto, aí do direito. Até porque um dos pontos que nós vamos, inclusive, avançar aqui com os nossos convidados é um assunto bem simples, né? Porque que até hoje as pessoas elas ficam muito preocupadas quando recebem, portanto, aí uma intimação, né? Pode ser uma intimação da polícia ou então a intimação da Justiça para prestar esclarecimentos. As pessoas não dormem, ficam muito preocupadas, procuram tentar entender por que estão me chamando, eu não fiz nada. Enfim, às vezes é para testemunhar algum detalhe, ou então para prestar algum tipo de esclarecimento, ou então às vezes um caso está sendo investigado, ela mora ali por perto, para saber se ela viu alguma coisa, mas muita gente já entende, será que eu vou ficar preso? Enfim, tem uma série de coisas que o objetivo também aqui do programa é desmistificar, né? Desmistificar não só o juridiquês, como também alguns detalhes, né, que de alguma forma preocupam muito aí as pessoas. Então convido você que está nos acompanhando pela 104,7, como também nos acompanhando aqui pelo canal do YouTube da Rádio Justiça, nos acompanhe. Caso tenha qualquer dúvida, encaminhe para nós aqui no WhatsApp do programa. Pode anotar aí que é o 61 99975 8140. É só encaminhar a sua mensagem de texto para que nós possamos então inseri-lo também aqui no nosso debate, tá bem? Então tá, são 15 horas mais 2 minutos. Vamos então, a partir de agora, apresentar nossos convidados, como também a nossa convidada. Eu vou começar com a nossa convidada, né? A doutora Ana Maria Brito Silva, ela que é especialista no direito civil, como também no direito criminal, né, doutora Ana? Seja muito bem-vinda, boa tarde. Obrigado por estar conosco aqui nos estúdios da Rádio Justiça. Boa tarde, eu que agradeço o convite. É um grande prazer, né, estar aqui junto com vocês, com o doutor Alexandre, né, doutor Manuel, os outros colegas ali que estão nos prestigiando com sua presença. Vai ser um grande prazer. E estamos aqui para responder as perguntas, tirar um pouco das dúvidas, né? Isso, tá certo. E é isso. Muito obrigado pelo convite. E eu agradeço. Nós é que agradecemos a senhora, doutora Ana. Doutor Emanuel Carvalho Farias. Doutor Emanuel também é conselheiro da subseção da OAB da cidade de Taguatinga, né? Doutor Emanuel, também seja muito bem-vindo. Prazer também recebê-lo aqui nos estúdios. O senhor, pelo que um passarinho me contou, o senhor já ouve bem aqui a nossa Rádio Justiça, já há bastante tempo, né, doutor Emanuel? Boa tarde. Sim. Boa tarde a todos. Boa tarde, Walter Lima. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Estou à disposição aqui e muito obrigado pelo convite. E é uma honra sempre escutar a Rádio Justiça, né? Te escutar que bom. Há alguns anos. E para mim é a realização de um sonho estar aqui hoje. Opa, muito obrigado. Então vamos realizar esse sonho com toda certeza. Deixa eu também cumprimentar aqui os doutores que também estão aqui conosco, né? O doutor Rodrigo Melo Borges, como também o doutor Jadson Mendes, né? O doutor Jadson, que é o estagiário de Direito, né? O futuro, portanto, advogado. Agora sim, também cumprimentar o doutor Alexandre Carvalho. Doutor Alexandre é professor de Direito, né? Ele que é também especialista no direito criminal, e mais uma vez conosco aqui nos estúdios, sempre brilhantando aqui o nosso debate, né, doutor Alexandre? Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito boa tarde para o senhor. Bom, muito boa tarde, Walter. Muito boa tarde a você, ouvinte. Eu que agradeço o convite, né? Agradeço primeiramente a Deus e a você, a Rádio Justiça, por esse convite, de vir aqui trazer pílulas de conhecimento. A você que está dirigindo uma hora dessa, nesse calor que está fazendo, nessa quente, seca, né, doutor? das queimadas que nós estamos tendo no Brasil, mas com o arzinho ligado, agora condicionado, bem tranquilo, né? Ou então a janela aberta. Ou a janela aberta, né? Você não tem o ar, né? Você vai aprender um pouco mais sobre diversos assuntos, tanto penais como algumas pitadas de civil. Para mim é um prazer dividir a bancada aqui com o doutor Emanuel. O doutor Emanuel, ele é conselheiro
da subseção Itaguatinga, da OAB-DF. Eu estou também conselheiro, né? Ótimo. Porque a nossa gestão, Walter Lima, ela dura enquanto dura o mandato do presidente seccional. Então, termina agora esse ano, estamos em época de eleição na OAB também. E falando em eleição, né, o voto que seja consciente. E hoje que você termine esse programa com uma pílula de conhecimento. E mande suas perguntas aqui, que eu tenho certeza que nós não vamos saber responder não, viu, doutora Ana? Mas Walter Lima já tem pós-doc aqui em todos os assuntos, em todas as áreas do saber do direito. Ô, quem sou eu, doutor? Mas a gente é curioso, né? A gente vai tateando e um dia a gente chega lá. Deixa eu começar então com esse ponto, doutor Alexandre. É uma questão bem simples, né? Que é a intimação. Para começar, nem sempre todo mundo gosta de ser testemunha, né? Ou seja, quando ocorre algum tipo de delito e chega, portanto, a polícia para poder fazer aquele levantamento inicial, quem foi que viu aquela pergunta? Aí todo mundo sai correndo, né? Eu acho que de cada 100 aparece um, não, eu vi, estou aqui para colaborar. Não que a pessoa esteja furtando assim da sua responsabilidade, mas eu acho que lhe falta informação realmente da importância da cidadania de prestar também ali a sua colaboração para que, de alguma forma, algum assunto seja, portanto, resolvido. Quer dizer, mas para o senhor, a intimação, quando a pessoa recebe, é para ficar temendo, é para entender como uma prestação de serviço, até porque numa intimação, para um leigo, quando vem ali os artigos, né, do que se trata o assunto, tem lá, né, os artigos, enfim, do assunto que está sendo investigado, e a pessoa olha ali, aí corre para o Google, liga para um amigo advogado, aqui está escrito assim, enfim, como é que se houver essa parte da cidadania, quando ela é convocada para poder prestar esclarecimentos, tanto na polícia como também na justiça, doutor Alexandre? Walter, o assunto ele é bem extenso, porque olha só, a você ouvinte, quando nós falamos em intimação, eu tenho que falar para você que tem diversos institutos. Um deles é até mesmo a questão do falso testemunho. Nós estamos falando de uma testemunha, nós temos testemunha direta, indireta, referenciada. O assunto é bem extenso. Eu sempre brinco e falo que o Walter Lima é pior que uma sucuri. Ele gosta de abraçar e apertar. É devagarzinho, para não doer, né, doutor? Mas é um assunto que o povo precisa saber, Walter. Claro. Me perdoe a você, ouvinte. Eu vou tentar trazer de forma muito simples, trazendo a fala do ministro Barroso, né, que fala até mesmo no judiciário, para nós, advogados, para juízes, promotores, para que nós possamos trazer uma linguagem simples no judiciário. Então eu vou falar aqui o popular, aqui, o arrochadão. Sim. Intimação. Nós temos um problema com a questão da intimação, porque algumas autoridades policiais, Walter Lima, elas ligam hoje do seu telefone, hoje a delegacia tem um telefone celular e WhatsApp, e ela te intima. Fala assim, olha, você tem que comparecer à delegacia amanhã, no horário tal e específico. Um detalhe, eu sou do tempo, Walter Lima, acho que Vossa Excelência também, que a intimação tinha que vir no papelzinho, dizendo, olha, com o símbolozinho da polícia, dizendo, você está intimado para ir à delegacia comparecer nesse dia, tal, hora tal. Até porque com tantos fake news aí, a pessoa fica na dúvida, não é? Eu ficaria, né? Há pouco tempo mesmo agora, um cliente entrou em contato comigo que recebeu uma intimação via WhatsApp, mas olha que cuidado, o policial civil aqui do DF mudou a identidade da Polícia Civil, né? É uma nova identidade, ele teve o cuidado de mandar a sua funcional, né, na intimação. E aí, como o cliente me ligou, eu falei assim, não, mas eu não sei se é. Aí eu entrei em contato com a delegacia, realmente aquele policial era de lá, existia. Então, olha que interessante, doutora Ana, a intimação por WhatsApp, ela é válida. Ela é válida. Porque se nós olharmos no Código de Processo Penal, que fala sobre o rito de intimação, tanto na fase inquisitorial, estamos falando de delegacia de polícia, ela não especifica, porque nós temos uma inovação tecnológica agora, que é a questão do celular, que é a questão do WhatsApp. Então, essa intimação ela é válida. Então, sendo você intimado ali, vendo que a veracidade da intimação, você tem que comparecer. Agora, veja bem, doutor Alexandre, eu não consigo comparecer nesse dia. Então, você justifica. Lembrando, você pode justificar sim. Agora, um detalhe, você não justificou e não compareceu, você está cometendo um crime de desobediência. Olha que interessante, Walter Lima. E pegando o gancho, doutora Ana, doutor Emanuel, quando falamos em testemunha, vem a primeira pergunta. Uma certa feita estava na delegacia, Walter Lima, e chegou uma testemunha acompanhada de advogado. Aí a pergunta é, mas peraí, essa testemunha está acompanhada de advogado? Precisa de advogado?
Se nós falarmos a grosso modo, você não precisa gastar, me perdoe a advocacia brasileira, a testemunha não precisa pagar advogado para acompanhá-la, salvo, porque tudo tem um porquê, Walter Lima. Sim. Se você que é chamado como testemunha a um procedimento inquisitorial, quiçá até mesmo judicial, quiçá também administrativo, ou CPI, CPMI, e você entende que você pode ser trazido a esses autos como um próximo investigado ou acusado, aí você leva a sua testemunha. Agora, cabe mais também, Walter, que o assunto que você me trouxe é muito extenso. Eu fui chamado como testemunha no inquérito policial, Sim. no inquérito parlamentar, CPI, CPMI, judicial. A pergunta é, e agora? Eu tenho um pouco de culpa no cartório, eu posso ser trazido a esse processo, eu não quero ser trazido a esse processo, então eu posso fazer alguma coisa? Pode. Existe uma ação constitucional chamada habeas corpus. E aí, nesse caso, é um habeas corpus protetivo, para que você chegue perante a autoridade, seja judicial, seja administrativa ou policial, e fique calado. E agora entra um tema crucial, Walter Lima. Calado? Mas como assim? Por que eu tenho que fazer tudo isso para poder ficar calado? Porque a lei, ouvinte, proíbe, de novo, a lei penal proíbe a testemunha de ficar calada. Crime de falso testemunha para aquele que mente ou se cala em procedimento, seja de inquérito policial, seja de processo administrativo e também judicial. Então, para ela calar, ela tem que ter, portanto, um dispositivo da justiça para que ela assim permaneça. Perfeitamente. Esse dispositivo é um habeas corpus protetivo, onde, lógico, com antecedência ao dia que essa pessoa vai depor, ela explica os motivos no habeas corpus, na ação constitucional, e ela pede uma liminar, né? Porque, lógico, é evidente, no habeas corpus, nós estamos acostumados a fazer, doutora Ana, doutor Emanuel, o habeas corpus tem dois pedidos, ele tem de mérito e tem o pedido liminar. O pedido liminar entende-se que é para agora, né? Então tem que ser julgado rápido, para ontem. É a fumaça do bom direito e o perigo da demora, da prestação jurisdicional. Em resumo, vamos falar português claro, ei, me dá logo agora, senão eu estou enrolado. E aí o juiz, ele deferindo a liminar, você vai com essa liminar a qualquer procedimento desses que eu falei, chegando lá, você só é obrigado a falar o chamado questionário social, nome, identidade, CPF, onde mora, onde trabalha, se tem filhos, e só. Depois disso, você como testemunha tem o direito de ficar calado e não terá contra si a mácula ou a imposição de um crime de falso testemunho. Agora, doutor Emanuel, quer dizer, é evidente que a pessoa entra na justiça, como muito bem pontuou aqui o doutor Alexandre, mas a autoridade do judiciário pode entender que ali não cabe, portanto, uma liminar, de certa forma, protegendo aí, se esse é o termo correto, da pessoa não precisar realmente falar, permanecer calada. O juiz também pode entender que ela tem que falar, não é? Sim, nesse caso aí, o habeas corpus preventivo, no caso, ele é exatamente para ela permanecer em silêncio, né? Para ela resguardar esse direito de não cometer algum tipo de prova contra ela mesma. Então, a nossa Constituição garante esse direito também, né? Através do habeas corpus, através desse remédio constitucional. E é possível também que ela fique em silêncio através desse documento. É coisa de cinema ou também vale aqui no Brasil aquele jargão, né? Você tem o direito de ficar calado. O que você disser pode ser usado contra você. No cinema a gente vê bastante isso aí, né? Mas não encaixa aqui para nós não, né, doutor? Mas aqui no Brasil também é possível, né? Através desse remédio aí que o professor Alexandre falou. E em alguns casos, né, se a pessoa sentir essa necessidade, ela pode utilizar desse Mas tem artifício. que fundamentar, né, ali o documento para o juiz entender por que ela está pedindo para ficar calada, né, doutor Emanuel? Sim, deve ser muito bem fundamentado, né, tendo em vista que a testemunha ela é muito importante para o processo, né, para a dissolução dos casos e para esclarecer, né, a bem da verdade, né, tudo que o caso concreto, né, no processo ele
ele vai se desenrolar. Então, é muito importante o papel da testemunha. Agora, doutora Ana, por que as pessoas ficam preocupadas, né, quando recebem uma intimação, até mesmo uma intimação trabalhista, né, para ser ali testemunha de um evento no local de trabalho? Mesmo assim, as pessoas se sentem incomodadas. Quer dizer, seria justamente falta de mais explicações da importância da pessoa testemunhar um fato, ou seja, falta abrir mais em termos de informações para que a pessoa entenda a sua importância ali diante desse processo? Sim, eu acredito que falta mais informação, mas o fato da testemunha ter medo, né, eu acredito que seja o que o doutor Alexandre falou mesmo. Ter medo de falar algo e virar contra ele, ou seja, né, responder depois por falso testemunho. Né? Às vezes eles omitem algo e depois vem, descobrem. Né? Descobre, eu já vi isso acontecer, né? Então eu acredito que seja isso. Esse é o pavor do e pessoal, também né? as pessoas não querem se disponibilizar. É por isso que é obrigatório, né? A testemunha ela é obrigada, ela não tem, né? A decisão não é dela de ir ou não ir. Ela é obrigada a depor. Né? E se ela quiser ficar calada, como os doutores aqui bem falaram, né? Procure um advogado para fazer um habeas corpus. Se bem que o habeas corpus poderia ser feito, né, pela pessoa mesmo, mas assim, tem que ter técnica, né? Tem que saber o que está colocando no habeas corpus. Pois não, doutor Alexandre. Vou fazer um adendo aqui. Como a própria doutora Ana falou, a testemunha ela é obrigada a falar. Eu tenho um colega, um advogado também antigo, que ele fala o seguinte: olha, quando eu tenho um cliente, o meu cliente segue todas as regras da testemunha. Ele fala, ele abre a boca e fala assim: eu não me lembro. Uai. Pode ser dito assim? Pode. Qual promotor, qual advogado, qual jurista que vai entrar na cabeça da testemunha e vai falar assim: se lembre, por favor. Aí eu te pergunto, ele está cumprindo a cota? Ele está falando, verbalizando, abrindo a boca? Está. Ele só está falando que não lembra. Mas isso é uma orientação de um colega, não é minha. Sim. Mas deixa eu trazer um fato aqui a você que está nos ouvindo e nos vendo também. Tá? Fica um abraço lá a todo o escritório Carvalho Guimarães. Acabaram de mandar uma foto aqui, Walter, fala que você está muito elegante, que estão nos vendo. Muito obrigado. Tá pelo acompanhando YouTube. a gente pelo YouTube, né? Pelo YouTube. Walter, condução coercitiva. Muito vimos aí a Polícia Federal fazer diversas conduções, né? É tipo levar a pessoa que não quer cumprir a intimação. Aí a polícia vai lá, me acompanha. É isso. Eu sofri muita condução coercitiva, Walter, na minha infância. Dona Júlia me conduzia coercitivamente. Sim, sim. A condução coercitiva, a você, ouvinte, é levar sob vara, sabe? Aquele cabreço, né? A lambada lá no Pará. Olha, se não for, vai levar a lambada. Mas vamos trazer para cá, a condução coercitiva. A polícia pode conduzir coercitivamente? Depende. Não pode conduzir coercitivamente o investigado e o acusado. Mas aí fica a pergunta, doutor Emanuel. Doutora Ana, a testemunha pode ser conduzida coercitivamente? Pode. Pode e deve. Sério? Deve. Vou dar um exemplo a Vossa Excelência. No Tribunal do Júri mesmo, quando a testemunha, no dia do plenário, ela falta, a primeira coisa que o Ministério Público requer é a força policial para que vá até o endereço declinado pela testemunha para trazê-la no dia da sessão plenária. Então, assim, olha que interessante, porque muito se fala que não tem mais condução coercitiva no Brasil, né? Realmente não tem, para você que é investigado, para você que é acusado. Mas se você é testemunha, muito cuidado, porque para a testemunha existe sim, na nossa seara penal, a condução coercitiva. E agora um gancho, Walter. Eu falo muito mesmo, Walter. Aí você vai ter que cortar meu microfone aqui. Fica à vontade, na hora certa. Quando nós falamos de falso testemunho, eu me lembro, fica até um abraço aqui ao PGJ aqui do Distrito Federal, doutor Jorges, está sendo aí cotado para mais um mandato como Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal. E eu me recordo que fiz diversas audiências com o doutor Jorge no Paranoá. E nessas audiências, nós tivemos
diversas testemunhas. Na época, podia ainda o acusado ser conduzido coercitivamente, hoje já não pode mais. Mas testemunha diversas às vezes. Mas um fato que me trouxe aqui uma lembrança foi de uma abordagem policial que um policial falou A, o policial da mesma equipe de abordagem falou C e o outro falou D, totalmente diferente. E eu me recordo que eu pedi para que o juiz aguardasse que os policiais não fossem dispensados após o testemunho. Dispensado é ir embora, dar o testemunho e vai embora. Não, pedi para que eles que aguardassem lá fora. E o juiz, à época, não entendeu. Quando, então, o terceiro deu seu depoimento e não estava em consonância com o depoimento dos outros, quer dizer, haviam divergências imensas, e eu fazendo defesa técnica, eu chamei os três e dei voz de prisão. Porque, lembrando, a voz de prisão pode ser dada por qualquer do povo. E eu, na audiência, dei voz de prisão a 3 policiais que estavam falseando a verdade. Olha que interessante. E aí, doutor Jorge, com toda a técnica, preocupou, foi conversar com os policiais militares, até que eles se retrataram do que tinham dito. Quando falamos em falso testemunho, se você mentir, você pode desdizer, você pode falar a verdade. Mas lembrando, você tem que falar a verdade até antes da decisão. Se for um processo administrativo, antes do sindicante dar a decisão dele, você pode chegar lá assim: ei, sindicante, eu menti naquele dia. Pronto, acabou o crime de falso testemunho. Elide. Por quê? O crime de falso testemunho, ele tem uma historicidade, Walter. Nosso Código Penal é de 1940, estamos falando de início, salvo engano, da Segunda Guerra Mundial, né? Sim. Início. E muito se prezava pela honra do homem e da mulher, né? Mas como era um Estado mais patriarcal, machista, muito mais do homem. Então, um homem ter que voltar ao judiciário, doutorando, e falar assim: juiz, eu menti, estou voltando aqui atrás do que contei. Então, é por isso que no crime de falso testemunho, a você, ouvinte mentiroso, se você chegar lá e falar assim: olha, eu vim pedir desculpa porque eu menti, pronto, acabou, não tem pena. Não tem pena. Mas não pode ser descoberto que ele mentiu. Mas não, se não. ele confessar que mentiu, aí não, pode ser descoberto sim, Walter. Mas para ele não ser punido, ele comunicando que mentiu, automaticamente a culpa que ele responderia cessa. Na realidade, pode até descobrir que ele mentiu. Ele só tem que pedir desculpas e voltar até antes da sentença ou da decisão administrativa. E é uma excludente de punibilidade. Lógico, não tem mais pena. Tá? Eu cito um caso, ainda tem um tempinho, Walter, posso falar? Tem. Houve um caso de um médico em Santa Maria, onde ele teve um atendimento. E olha que interessante o caso, tá? Eu não vou citar nomes. O médico estava de serviço, salvo engano, em 2016, em Santa Maria. Uma criança chegou, foi atendida pelo aquele sistema que é feito de cores, né? Amarela, vermelho, não sei o quê. Sim. E aí a enfermeira liberou esse adolescente. Santa Maria aqui no DF. Aqui no DF. Brasília, aqui, região administrativa, né? Que aí você que está em São Paulo, Belém do Pará, nós chamamos de bairro, né? Então, esse jovem chegou e foi dispensado com uma dipirona. Não tem nada, foi dispensado. Quando afastou mais ou menos aí coisa de 5 minutos, o menino começou a convulsionar. Voltou para o posto de saúde de Santa Maria, do Hospital de Santa Maria. E ele foi, salvo engano, foi no Hospital de Santa Maria. E ele foi atendido por um médico. Esse médico foi meu cliente. Quando o médico atendeu, esse jovem teve uma parada cardiorrespiratória. Me perdoe, senhor ouvinte, se você for da área de saúde, enfermeiro, médico, não é muito minha área. Então, talvez eu fale alguma coisa errada, tá, Walter Lima? Me perdoe aqui, minhas escusas. E aí esse jovem foi atendido e, logo em seguida, né, houve a desfibrilação, salvo engano o nome é esse, e esse jovem, ele estabilizou. O meu cliente foi atender outras pessoas, outras demandas. Quando, então, o jovem teve um segundo ataque, né, cardiorrespiratório, e nesse momento, no segundo momento, ele foi atendido por outra médica. Pois bem, só que passado um tempo ele veio a óbito. A família, por si só, fez o correto, buscou o judiciário atrás de uma condenação do Distrito Federal, indenizatória, né? Lógico, procurando uma forma de justiça, porque a vida não se volta mais, né? A vida que se perdeu. Aí, então, meu cliente foi chamado como testemunha no processo. Olha o seu assunto, Walter Lima. Olha o assunto aqui, ouvinte. O cliente foi chamado no processo. Ele chegou lá e falou assim: olha, a criança, o adolescente chegou lá, eu atendi, fiz ali a estabilização, com desfibrilamento e outros procedimentos médicos, até então, depois veio óbito. Quando então, aí perguntaram: quem estava com você? Ele falou: toda a equipe, menos uma determinada médica.
E essa médica tinha o costume de chegar atrasada nesse hospital. Sempre atrasado. Só que quando teve a segunda parada do adolescente, foi essa médica que tentou estabilizar, mas infelizmente o jovem morreu. Ele chegou e falou assim, não, eu estava sozinho quando fiz a questão de todo o tratamento médico ali inicial. Depois veio a médica e falou assim, não, o jovem teve uma parada só e eu fiz toda a tratativa. Só que foram 2 paradas, né? Entendi. E aí o delegado entendeu que ambos os médicos estavam mentindo. E eles que foram como testemunha, é por isso, viu, doutora Ana? Doutor Emanuel, é por isso que as pessoas têm medo de ir como testemunha. Porque às vezes nem tendo culpa no cartório, são chamadas à responsabilidade. E aí, Walter Lima, foi o delegado de polícia, na época de Santa Maria, da delegacia de Santa Maria, entendeu que eles cometeram falso testemunho. Porque, peraí, se o jovem teve 2 paradas, aqui, o delegado estava com o prontuário dele, 2 paradas cardiorrespiratórias. Como é que o médico chega a falar que foi só uma e logo ele foi a óbito? Como é que a médica chega a falar que foi só uma e ele foi a óbito? A enfermeira, por si só, já foi chamada ali e respondeu a um processo criminal, tá? Por negligência, homicídio culposo. Eu não sei como ficou esse processo, já tem muitos anos esse caso. Mas, em resumo, Walter Lima, o meu cliente foi chamado e ele não tinha visto a segunda parada do jovem porque ele estava atendendo outras pessoas. Mas o resumo é que a ele foi imputado um processo de falso testemunho e aí eu te falo o dano que traz. Você começou explanando aqui do dano que traz a pessoa que é chamada. A pessoa fica com medo. Nós, o operador de direito, já ficamos ressabiados, né? Lá no Pará a gente fala assim, ressabiado, né? Lá no Pará a gente fala assim, égua, maninho, eu já estou com medo de ir na delegacia. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. E aí, esse médico foi à delegacia como testemunha e saiu de lá com uma imposição de crime de falso testemunho. Porque o delegado estava com o prontuário de 2 paradas. Né? E entendeu até que eles estavam mentindo para poder ajudar. Só que o médico não sabia do outro. Não sabia do outro. E aí, ele passado alguns dias, já estou encerrando aqui essa sketch minha, passado alguns dias ele conseguiu um emprego no aeroporto. Quando chegou no aeroporto, e é um delegado de polícia, salvo engano, federal, que coordena até mesmo que é o aeroporto, né? Sim, a área federal. A área federal e área de segurança. E ele me falou que ele, como pai de família, como cidadão de bem, foi extremamente humilhado. Porque o delegado, à época, também não vou citar o nome, declinar o nome, falou o seguinte, olha, o senhor está respondendo ao processo aqui de falso testemunho e até de fraude processual. O senhor não é uma pessoa de bem, não vai trabalhar aqui, não. Olha o dano que esse médico teve. Ele estava bem próximo de casar, eu lembro disso. Ele chegou tão chateado no meu escritório, Walter, e aí eu parei e falei assim, meu Deus, a gente tem que buscar aqui a verdade. Chegou na audiência, antes da audiência eu conversei com ele e falei assim, olha, mas existe uma solução. Você vai falar para o juiz, lá do Gama, da vara criminal, que você mentiu. Ele, doutor, mas eu não menti. Não, mas você vai falar que mentiu. Por quê? Taxativamente, no Código Penal brasileiro diz que se a pessoa que comete o crime de falso testemunho se retrata, fala que mentiu, elide o processo pela extinção da punibilidade por conta da retratação. E nesse caso, Walter, me dói falar isso porque ele estava falando a verdade, ele não sabia que tinha tido o segundo atendimento, mas nós tivemos que mentir. Ou seja, por força da lei ele teve que mentir. Ele teve que mentir. Mas para o juiz entendeu que ele mentiu na hora que ele mentiu no primeiro momento ali, entendi. Né? Deu para entender a dinâmica. Mas só para deixar claro a você, Walter, e a você ouvinte, é por isso que muitas pessoas que não entendem de lei, e até as que entendem, em algum momento têm medo sim de ir depor numa delegacia de polícia, civil ou federal, ou em qualquer procedimento, ou até mesmo de CPI ou CPMI. Agora, doutor Emanuel, ou seja, um documento de intimação que chega até o destinatário. Nem sempre, eu acho que de forma alguma vem ali especificando, olha, você é testemunha do assunto tal e traz ali a ocorrênciazinha, o que aconteceu. Quer dizer, seria essa falta, a ausência desse detalhe, já seria a tática de quem realmente está investigando, portanto, aí enfim, uma ocorrência, que se coloca ali, olha, você vai ser ouvido aqui como testemunha de um atropelamento que ocorreu tal hora, assim, assado, alguma coisa nesse sentido. Nem sempre chega, e é justamente nessa questão, nesse quesito, que preocupa de fato aí as pessoas. E onde é que eu quero chegar? Sim, seria interessante, numa intimação, colocar também, de forma sucinta, olha, o assunto é esse,
que aconteceu, e nós vamos te ouvir, portanto, nessa questão aqui que nós estamos apurando. Seria, de certa forma, dentro da lei, dentro da legalidade, ou estaria, quem assim o fizesse, de certa forma, vamos colocar assim, colocando a sua investigação, o seu trabalho a perder, porque a pessoa quando chega, porque me parece, né, o fator surpresa é que, de alguma forma, faz com que as pessoas ouvidas em cartório, elas têm, portanto, ali a tendência, creio eu, né, de contarem realmente, eu não digo a verdade, mas aquilo que lhe foi perguntado. Quer dizer, caberia, portanto, nessa intimação, ali os detalhes, ou o mínimo de informação, por que ela está sendo chamada ali para a delegacia? Pois bem, muito interessante esse questionamento, Walter, porque, veja, até porque é incabível, porque, veja, estragaria todo o depoimento da testemunha, então já é uma estratégia. A investigação, então prejudicaria muito, né? Todo esse depoimento ele ficaria, de certa forma, prejudicado, porque a pessoa, querendo ou não, ela vai se defender até de algo imaginário, que ela não sabe o que vai acontecer, né? Então, até mesmo pelo medo e tudo mais de um processo, né? Como a gente está numa questão aí investigativa, então ela, naturalmente, ela tem um medo, até por não trabalhar com a justiça, com a polícia no seu dia a dia. Então, isso aí é completamente incabível, né? Então, ela recebe a intimação sem maiores detalhes. O número de uma ocorrência. Isso, né? Ela só é intimada para comparecer à delegacia ou ao juízo para prestar os devidos esclarecimentos. Ou seja, vai continuar assustando, então, se mantendo assustada quando receber. Vai continuar assustada. Um documento como esse. Agora, o doutor Alexandre, também, doutora Ana, falou um ponto aqui, enfim, que com toda certeza cabe perfeitamente, que essa nova tecnologia da informação, hoje através de um WhatsApp ali, de um celular, se chegar a intimação, portanto, aí para a pessoa que, de certa forma, está sendo convidada a comparecer aí a uma delegacia ou então a um cartório de um tribunal, enfim. Agora, só que existe também essa questão das fake news. Quer dizer, o doutor Alexandre pontuou aqui, né, que o agente colocou ali a foto dele, mas nada impede também quem quer fazer a maldade, né, também colocar uma foto que não seja dele, de outra pessoa, para chancelar a veracidade daquele que ele está, de alguma forma, levando. Quer dizer, é importante também que as pessoas, de alguma forma, recebendo cheque com a delegacia, se é isso mesmo, se não é, ou então já vai até a delegacia no dia certo, ou vai antes. Qual seria a recomendação básica, caso a senhora fosse, de alguma forma, procurada para passar uma informação para essa pessoa? Bem pertinente essa pergunta, né? Nos dias que nós vivemos hoje, né? O tanto de fake news, né, que tem aí. Sim. Então, receber uma intimação via WhatsApp, e-mail, se certifique, sim. Tem que se certificar, né? Tudo que chegar via e-mail, WhatsApp, os golpes estão aí, a mentira está aí, os fake news estão aí. Então, sempre importante, né? Você se certificar, né? Ligar, ou estiver próximo a uma delegacia, ir à delegacia, se certificar mesmo. É importante, porque, né, não podemos mais confiar, né? São muitos golpes aí, muita mentira, muito fake news. Sim. Então, para tudo, não só na intimação, né? Quando todo dia nós abrimos nosso telefone, tem pessoas aí, clique aqui, clique, né, para nos dar golpe. Então, no mundo que nós vivemos hoje, tem que se certificar. Entendeu? Pois não, doutor Alexandre. Walter, fazer uma adenda aqui que a doutora vem falando aqui. Eu atuei há poucos dias orientando apenas, a chamada consultoria ali para o cliente. Olha o que aconteceu, isso fica para você ouvinte. Eu vou usar de novo aqui o que fala o ministro Barroso, a linguagem simples. Você gosta de conversar com menininha, gosta de conversar com menininho? Muito cuidado, muito cuidado. Ou até mesmo se a pessoa não é menininho nem menininha, até porque nós temos aí o Código Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege a criança e o adolescente. E é nessa pegada que nós estamos tendo diversos crimes ocorrendo, até mesmo de estelionato aí, mediante coação. Em que sentido?
Muitas das vezes, Walter, aquele jovem, né, ou não tão jovem, e acontece muito mais com o sexo masculino, começa a conversar com aquela jovem menina, com aquele jovem menino, até achando que tem 18, 19 anos, que é maior de idade. Mas pela sua complexão física tem uma aparência mais jovial. Então começa a conversar, de repente a conversa vai ficando mais caliente e essa pessoa acaba fazendo a maior burrada da vida dela, que é mandando suas fotos íntimas. Ele acha que está conversando com uma adolescente, grande parte, ou às vezes mas essa adolescente ela foi arraigada ali pelo crime. Isso já é um crime de corrupção de menor, mas isso é para o lado de lá. E às vezes maior de idade. Aí o que acontece, Walter Lima? Um exemplo. Você pega, só um exemplo, Walter, me perdoe aqui. Por favor. Você conversando com uma jovem, 18 anos, 19 anos, e de repente a conversa fica caliente, ela começa a mandar as fotos chamadas nude, viu, doutora Ana? Nude. Não é da minha época não, né? Mas Nem da minha. nude, é nude. A pessoa pediu uma foto minha, no máximo é do pé, né? Mas não vai receber foto nenhuma, nem do pé. Você sabia, Walter Lima, que o pessoal paga bem para ver foto de pé? É mesmo? Rapaz do céu, tem gente que vende foto de pé. Eu acho que no meu não vão nem querer de graça, mas tudo bem. Volta para cá, Walter. E aí a pessoa começa a mandar, recebe o nude daquela pessoa que ela está conversando e tem a liberdade, acha que tem a liberdade de mandar seus nudes. Pois bem, é quando entra a questão agora dos bandidos. A primeira coisa que o bandido faz, você já tocou o telefone, geralmente faz isso, né? Dá sua liberdade, sua rede social. O que a associação criminosa faz? Com base nas informações, ela já tem o seu celular, sua rede social, já sabe quem é seu filho, sua mãe, seu pai, se é casado, se não é. Olha a situação. E aí é quando entra o criminoso e fala o seguinte: olha, aqui é da delegacia de polícia, mostra uma identidade, mostra uma insígnia, eu sou o delegado fulano de tal, já fez uma intimação, já que o assunto é intimação, doutor Emanuel, já faz uma intimação fake e manda para a sua rede social ou para o seu WhatsApp. E fala o seguinte: ó, você está sendo intimado a depor nessa delegacia. Aí inventa uma cidade qualquer, geralmente distante de onde você está. E esse criminoso se identifica dizendo o seguinte: eu sou o delegado fulano de tal, mas se você me pagar um valor tal, eu vou sumir com esse inquérito policial e com esse mandado de prisão fake. E muita gente tem caído. Muita gente tem caído. Eu acho que só do início do ano para cá eu já atendi 4 pessoas, ano passado diversas pessoas caindo nesse golpe, mandando dinheiro a uma associação criminosa que utiliza, olha que interessante, fraudam com a tecnologia, intimações, mandado de prisão e até mesmo, né, eu falo que se aproveitando e muitas das vezes do seu erro ou do seu fetiche. Então fica aqui para você, ouvinte. Primeiro, né, não se faz isso em rede social. Segundo, muitas das vezes aquele homem machista, né, patriarcal, fala: eu não quero saber a idade de quem eu estou conversando. Você tem que saber a idade de quem você está conversando, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente protege o interlocutor se for criança ou adolescente, e você estará cometendo crime de cunho sexual. Então, muito cuidado, é o que nós chamamos de pedofilia, mas no Código Penal tem um outro nome. Então, deixando bem claro, senhor ouvinte, se você cometeu esse erro nefasto e a pessoa está dizendo que é um delegado de polícia, que é da delegacia tal, que tem uma intimação para você, grande parte, posso te falar que quando isso acontece, Walter Lima, 99,9% é mentira. Ok? A polícia geralmente, quando tem crime, quando tem o menor envolvido, a criança ou o adolescente, geralmente faz a operação e a intimação ela é pessoal, não é dessa forma. Então não cai no golpe e, em primeiro lugar, não participe desse tipo de sanha sexual com menores. Tem um outro lado também, não é? No caso, doutor Emanuel, muito bem citado aqui pelo doutor Alexandre, ou seja, a pessoa achando que está falando do outro lado uma pessoa de maior. Mas tem o contrário também, né? A pessoa que quer realmente aprontar, ela se passa por menor, né? Para poder se igualar com a outra ponta que também é menor e dali começa, portanto, também a tirar proveito, ou ser proveito criminoso, vamos colocar dessa forma assim, né? Quer dizer, é um cuidado também que as pessoas devem ter, corroborando, portanto, com o que disse aqui o doutor Alexandre. É verdade, né? E nós temos também que tomar cuidado com as nossas crianças, nossos adolescentes, né? Que é uma tática que é muito usada, né? Por esse tipo de
de criminoso, né? Para atingir as nossas crianças, nossos adolescentes. Então, realmente, esse meio virtual, né, é muito propício para esse tipo de comportamento criminoso, né? Então, é muito comum, infelizmente. Perfeito, a pessoa tem que ter realmente muito cuidado. E os pais, né, mesmo não dominando a tecnologia, né, doutora Ana, devem se esforçar, né, para saber se o filho ainda, os filhos são crianças, adolescentes, estarem sempre ali orientando para evitar que elas sejam capturadas, né, pelas redes sociais, de certa forma manuseadas por pessoas criminosas. É importante a orientação, né, doutora Ana? Sim, sim. Eu tenho uma filha adolescente de 14 anos, né? E eu estou sempre de olho no celular dela. Não tem senha, não. Eu tenho que ver com quem ela está conversando, porque eles são vulneráveis. As crianças são vulneráveis, as meninas são vulneráveis, né? E eu digo aos adultos também, se vocês acharem na internet fotos de crianças peladas, mesmo que vocês não distribuam, não repassem essas imagens, vocês também estão cometendo crime, né? Então, hipótese alguma, podem, né, guardar, armazenar, né, fotos de criança. Não precisa a criança estar pelada, não precisa a criança estar fazendo algum gesto. Basta que mostre ali a parte ali de baixo, né, da criança, mesmo que ela esteja. Não guardem imagem, que vocês também estão cometendo crimes. É deletar. Não vejam, não abram, não guardem, não transmitem. Ninguém pode guardar fotos, né, de crianças com segundas intenções, né, para olhar as imagens. Né, é crime. Porque as pessoas às vezes acham que o crime é só repassar. Ah, não cometi nenhum crime, não. Eu vi, guardei, deixei no celular. Está cometendo crime da mesma forma. É importante essa informação, hein, doutora Alexandre? Porque às vezes a pessoa acha que o crime é só se fizer o repasse e transmitir. Mas se ela armazenar ali e guardar, tipo, eu não passei para frente. Quer dizer, é importante também essa informação. Já mudando um pouquinho aqui do assunto, saindo da testemunha, entrando aqui nessa questão aí da tecnologia, né? Portanto, das imagens que muita gente recebe, muitas das imagens interessam ou não interessam. Quer dizer, é importante também esse detalhe, né? Walter, quando nós falamos de internet, de crimes virtuais, e o mais engraçado, os crimes virtuais tiveram uma crescente, mais ainda arraigados quando tivemos a pandemia. Tá? Grande parte financeiros, né? Financeiros, voltado a tendo vítimas, os idosos. Foram as pessoas que mais sofreram com os golpes aí na internet. Depois a gente fala de falsos sites, etc., né? Mas o crime de estelionato é bem arraigado. Mas eu trago aqui uma outra vertente, né? Fica aqui o meu agradecimento aos nossos ministros do STF, do STJ. Quando uma questão, eu me lembro assim que eu ministrei aula, salvo engano, até 2016, em uma determinada faculdade aqui do Distrito Federal, e uma colega minha, criminalista, Marília Brambila, já veio aqui com Vossa Excelência aqui. Sim. A Marília sempre falava assim, olha, existe o estupro virtual. E eu batia na tecla dizendo assim, essa mulher é doida. Não existe estupro virtual. Ou estupro, não é errado falar estupro. É uma linguagem, uma terminologia bem antiga. Mas no VOLP, o vocabulário ortográfico da língua brasileira, ela existe. Da língua portuguesa existe. Então, o estupro virtual existe sim. E depois de um tempo, quando o STJ, quando veio a nova lei que fala sobre crime contra a dignidade sexual, trazida também para criança e adolescente como vítima, sujeito passivo de crime, nós começamos a ver que realmente existe. Alguns perpetradores começaram a fazer o quê? A ameaçar, o joguinho da baleia azul, né? Sim. Olha, se você não se macular, não se ofender, eu vou matar a sua família. E depois começaram a se utilizar dessa mesma tática para dizer, olha, se você não tirar a roupinha, se você não se tocar, eu vou matar a sua família, o seu pai e a sua mamãe. Então, olha o estupro virtual. Então, se isso ocorre, é estupro sim. E esse estupro, ele é de vulnerável. 217A do Código Penal. Então, essas questões tecnológicas também, o momento histórico dela foi a crescente que nós tivemos de crimes, né? Inovadores como esse. Mas vem sim o STF, o STJ, guardião das leis federais, o nosso STJ,
trazendo decisões teratológicas, inovadoras e justas até. Esse foi o caso aqui. E aí eu estou usando isso aqui para me retratar com essa brilhante professora Maria Brambila, que sempre falou e eu bati o pé dizendo que não, e hoje eu concordo plenamente com Maria Brambila. Perfeito. Agora, doutor Emanuel, quando o profissional do direito, o advogado, né, da área criminal, nesses casos que nós estamos aqui abordando, né, já falamos aqui sobre, no caso de testemunhas, falso testemunho, enfim, mas no geral, né, quando a pessoa contrata um advogado para que ele trabalhe naquela questão cuja pessoa está sendo acusada. Quer dizer, o papel do advogado é, de certa forma, levantar teses ou, de alguma forma, também buscar provas que, de alguma forma, servirão para compor ali a defesa do seu cliente. Como é que funciona aí esse trabalho, portanto, do advogado? Já que a gente está aprofundando aqui no trabalho de vocês, vamos também entrar aqui nessa questão. Sim, o papel do advogado, né, é defender o direito do seu cliente, né? Então, a ferramenta do advogado é a lei, né? Então, assim, nós temos sim o levantamento de teses, de provas, né? E essas provas, elas podem ser de várias formas, testemunhais, documentais, e tudo dentro do limite da lei, né? Da ética, da honra, claro, logicamente, né? Então, o advogado, ele tem a sua ética, tem a sua moral, né? Então ele não pode infringir a lei para poder defender os direitos do seu cliente, logicamente. Tem tudo no limite da lei. Exatamente. Então ele pode sim defender o seu cliente, né? Levantar todas as teses, mas tudo dentro da lei, né? Tem algumas provas, por exemplo, que são ilegítimas, né? Não podem compor o processo, né? Porque não seria um processo justo, né? Não teria o equilíbrio ali, né? Entre as partes. Entendo. Agora, neste caso, doutor Alexandre, como o doutor Emanuel muito bem pontuou, quer dizer, de repente está ali um inquérito, ou então até mesmo um processo já na fase da justiça, e de repente quem está defendendo ali, portanto, o cliente, depara, portanto, com uma prova contundente, né? Como é que ele faz, né? Ele tem que comunicar com a polícia, que começou ali através do inquérito da investigação, ou neste caso é o Ministério Público, ou então tem que chegar até a vara onde, portanto, a ação está sendo tocada. Walter, parece até que foi combinada essa pergunta sua para o doutor Emanuel e trazendo aqui para mim. Não, nada não. Né, ouvinte, não é combinado. Doutora, não é combinado, que você já sabe o que é que eu vou falar aqui, doutorando. O pessoal do escritório está assistindo aí e sabe do que eu vou falar aqui. Quando nós falamos de provas, já trazendo um adendo aqui a você, jovem advogado, nós temos um provimento da OAB Federal, o provimento 188, que fala sobre investigação defensiva. Olha que interessante, o advogado, você advogada, pode fazer requerimentos com base no provimento da OAB Federal. Esse provimento fala que o advogado pode requerer diligências, investigações, acariações, oitivas. Agora, olha a pergunta que Walter me fez. Espera aí, e a prova, como é que fica? Bom, toda prova, Walter Lima, nós temos princípios no direito, princípios constitucionais, penais ou constitucionais, defendido aqui por esta casa, pelo STF, e um dos princípios basilares do direito é o princípio que lá no primeiro semestre nós aprendemos, né? O doutor Jadson que está ali, o Jadson Mendes, sargento do Exército Brasileiro, estagiário de Direito, ele aprendeu lá no primeiro semestre dele o princípio da ampla defesa. Primeiro, legalidade. Sim. Anterioridade, né? Legalidade, e aí o princípio da ampla defesa e do contraditório. A ampla defesa é diferente da plenitude de defesa. O princípio da plenitude de defesa, Walter Lima, ele só é utilizado no tribunal do júri. E o Ministério Público bate muito, viu, doutor, dizendo, não, mas não é pleno, eu posso chamar aqui um espírito para depor, eu posso cantar, eu posso chamar alguém da macumba aqui para incorporar, para trazer a verdade, porque a prova é para os jurados. Por isso é chamado de plenitude. Já nos processos comuns não existe a plenitude, existe a ampla defesa e o principal, Walter, o contraditório. Então, se a acusação produz uma prova, eu posso contraditar. Como eu contradito? Escrevendo,
falando na audiência. Se é no inquérito policial, de novo, o advogado, ele só produz prova no inquérito policial, na fase pré-processual, com requerimentos. Ou ele leva, vou dar um exemplo, uma certa feita, um cliente me procurou dizendo que estava sendo acusado de roubo, na hora tal, local tal. E eu mostrei uma filmagem, levei uma filmagem da delegacia de polícia do Recanto das Emas, à época, região administrativa aqui de Brasília, comprovando que nessa hora, nesse dia, ele estava no pelotis da casa dele. Lógico, evidente. A polícia mandou estas imagens para passar por uma perícia no Instituto de Criminalística. É o papel da polícia ver isso. Lembrando que enquanto estiver na fase do inquérito policial, quem manda é o delegado de polícia, é o delegado responsável por aquela investigação. Tanto que é ele que manda, doutora Ana, que quando termina a investigação, ele emite o seu parecer, chamado de relatório final. Então, se ele entender que aquela prova que o advogado levou, ou a parte mesmo, mas doutor, eu não tenho dinheiro para pagar advogado, a defensora pública não atua na fase do inquérito policial, então faça você. Vá você, leve a prova. Leve a prova. Mas muito cuidado, tá, doutora Ana, doutor Emanuel? A polícia adora perder prova, viu? Então, sempre faça um recibo dizendo o que tem ali, ou faça uma cópia, e a polícia vai ver se aquela filmagem ali, se ela não foi modificada, né? Mas o senhor fala, é geral? Porque o senhor está apontando uma colocação assim, que os então, policiais estão ouvindo. Mas vem cá, ele está me colocando no mesmo balaio. Não, eu vou me retratar, então, Walter Lima. Então, eu digo que algumas corporações policiais ou algumas delegacias adoram perder provas. E perdem, Walter. Algumas. Mas perdem... Se perdem. Instituto Criminalística, quantas provas nós temos lá? Mas perde de forma dolosa ou culposa? Não, eu não vou levar para forma dolosa não, porque eu não tenho provas. Mas eu entendo que pela quantidade de provas que tem que ser passada pelas perícias. Isso quer dizer, pela falta de material humano. Olha que coisa boa. Senhor governador, vamos contratar mais polícia. Fiquei sabendo hoje que a polícia do Distrito Federal está em déficit de homens e mulheres da segurança pública, de policiais na rua. O efetivo está pequeno. Está pequeno. Onde deveria ter tantos mil, tem um déficit aí de menos 4 mil homens na rua. Tá? Estava conversando hoje com um tenente que veio de São Paulo e ele fez esse estudo qualitativo e quantitativo. Eu até postei agora há pouco no meu Instagram, mas nós conversávamos sobre segurança pública. Mas voltemos, então eu entendo que essas provas se perdem muitas vezes pela quantidade de trabalho a ser feito pelos peritos. Né? Então, não quer dizer que vá perder, mas algumas vezes se perdem. Tá? Vou dar um exemplo a Vossa Excelência. Estou com um processo no Instituto de Criminalística, onde eu pedi, vai fazer um ano já. Eu tenho um cliente que está inocente, parece brincadeira, toda vez falo assim, mas esse advogado fala que todo cliente é inocente. Esse é, Walter Lima. Esse é, olha que coisa, só para que a gente entre no assunto. Houve uma situação em uma determinada boate aqui em Brasília, né? Lá no Núcleo Bandeirante, onde 2 jovens, um chegou dirigindo, teve uma confusão com seguranças, ele chegou com o irmão, e aí entrou, bebeu, e quando saiu de lá, ele ficou chateado com seguranças, saiu com o carro, depois de um tempo, voltou, esse motorista sacou a arma, chegou na porta dessa boate no Núcleo Bandeirante e desferiu vários tiros, onde nós tivemos 2 vítimas que não foram fatais. Pegaram um tiro ali de raspão, mas uma nas costas, outro no bumbum, e outros tiros ficaram nas paredes. Pois bem, esse atirador respondeu pelo crime, e lógico, ele se evadiu do local. Esse atirador respondeu pelo crime de homicídio tentado 2 vezes. Só que o Ministério Público, na sua denúncia, Walter Lima, falou o seguinte, olha, o irmão dele foi quem chegou dirigindo, e o irmão dele foi quem deu fuga. Bom, as imagens são claras, elas não eram claras, elas são claras. E aí quando ingressei no processo, eu e minha equipe, nós pedimos para que a juíza do caso, que é do Núcleo Bandeirante, do Tribunal do Júri, enviasse aquelas imagens ao Instituto de Criminalística. E digo, viu, doutora Ana, o Instituto de Criminalística do Distrito Federal, aqui da PCDF, é um dos melhores do mundo e mais bem... Assina embaixo. Aparelhados. Muito Mas só para você ter uma ideia, Walter, já tem um ano que está lá para que seja feita uma perícia visual. É só o perito olhar dizendo, opa, quem chegou dirigindo foi esse homem que desceu, atirou, ele mesmo voltou no carro e saiu dirigindo. Simples assim, mas o Ministério Público diz que o carona foi que saiu dirigindo. E a prova está lá. Então, assim, fica aqui essa minha
essa minha resignação aqui, tá, Instituto de Criminalística? Eu sei que vocês estão abarrotados aí de coisas a fazer, a periciar, mas eu preciso sim dessa perícia, só que o princípio da oficialidade que vocês coloquem, ei, esse carona não estava dirigindo, chegou no carona, e no carona ficou, e no carona saiu, para que esse homem inocente possa ser absolvido. Então, voltemos a um detalhe que você falou aqui, Walter, sei que eu estou me estendendo, mas é interessante isso. Quando eu falei assim, me parece que foi combinado, Walter. Lembrando que toda prova tem que passar pelo contraditório. Se o promotor falar A, eu falo B. Se eu falo A, o promotor fala B. Isso é contradizer. Mas existem, não no inquérito, mas existe no processo, ou até mesmo no inquérito, Walter. O nosso Código de Processo Penal, no seu artigo 157, ele diz que as provas ilícitas serão desentranhadas do processo. As provas ilícitas, doutorando, serão desentranhadas até do inquérito policial. Só que nós temos um caso em nosso escritório de um cidadão idoso que foi acusado de sequestrar uma menor, não vou citar o nome, mas foi em Formosa, há alguns anos atrás. Ele foi acusado de sequestrar uma menor, levado para a fazenda e terá estuprado. E depois largado ela de madrugada na rua. Pois bem, foi preso, porque a palavra da vítima importa demais, né? Uhum. Foi preso pela Polícia Militar. De manhã ele acordando, a Polícia Militar chega lá, a menor aponta ele foi algemado, conduzido à delegacia e lavrado o seu flagrante. A menor foi conduzida a um instituto de criminalística ou a um hospital e lá constatou que ela teve uma relação sexual durante a madrugada. Esse cliente ficou preso uma semana, conseguimos soltá-lo em sede de habeas corpus. Ingressamos com a revogação, pedido de revogação, o juiz negou e em sede de habeas corpus o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás soltou ele para responder ao processo crime em liberdade. Mas lembrando, com diversas restrições. Igual, como diz, a mãe está estourada. Deolane Bezerra foi solta, mas ela foi solta em sede de habeas corpus porque o próprio STF já tinha julgado há muito tempo atrás um habeas corpus da Defensoria Pública que falava sobre o princípio da dignidade da pessoa humana. Tem alguns motivos que liberam você da cadeia, dependendo, para responder o processo criminal em liberdade, com medidas cautelares. Sim. Agora, dependendo, se você tem uma doença terminal, ou no caso da advogada Deolane, que tem uma filha menor de 8 anos, então essa filha, e ela sempre declinou aos 4 ventos, que ela sempre foi mãe solo na questão do cuidado com essa filha. Então, por isso que a mãe de Deolane não foi solta. Por isso que Deolane Bezerra foi solta para cuidar da filha, mas com imposição de medidas cautelares, porque se ela quebrar, aí ela vai presa. Aí o Tribunal de Justiça não aceita a chamada quebra de medida cautelar. Mas volta para cá, Walter. Você tem 30 segundos só. Não, aí não dá, Walter. Pelo amor de Deus. Volta. Mas é só arremata nos 30. Voltando, Walter, aqui então, 3 segundos. Esse cliente conseguiu várias provas ilícitas. Vizinhos gravaram a jovem com caneta espiã e a testemunha-chave dizendo, olha, essa menor, ela saiu e teve uma noite de amor com outro menor. E quando ela encontrou a mãe com medo de apanhar, ela mentiu, falou que foi arrebatada pelo fazendeiro, pelo idoso. Essas provas juntadas ao processo criminal lá na Vara de Formosa. E eu te pergunto rápido aqui, foi absolvido, sim ou não? Foi absolvido? Com a prova que o senhor levantou, evidentemente foi absolvido. É lógico, Walter, que não. Não? O juiz condenou o cliente agora a estupro de vulnerável, alegando que as provas não passaram pelo crivo do contraditório e ampla defesa, e isso será objeto agora de um recurso. Recorrer? Iremos recorrer e esperamos, que a justiça seja feita, porque é a verdade real dos fatos. Eu esqueci de responder para o senhor, como o senhor sempre responde às minhas questões. Depende, né? Eu esqueci desse termo, mas na prova vou estar mais atento. Nós vamos para o intervalo, peço licença, mas daqui a pouquinho nós vamos estar de volta para que possamos então avançar em mais uma hora do nosso Justiça na Tarde. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 16 horas mais 4 minutos. Estamos de volta e vamos já entrando na segunda hora aqui do nosso debate dentro do Justiça na Tarde, que hoje
está levando aí para você esclarecimentos de determinados atos praticados, portanto, aí no campo jurídico ou na área do judiciário. Falamos agora há pouco sobre a questão, portanto, da testemunha, falamos também a questão de provas, enfim, então aos poucos nós vamos, portanto, aqui avançando aqui nos aspectos, né? Um dos aspectos que eu gostaria de entrar é na questão do desaparecimento de pessoas, que tem sempre aquela máxima, olha, tem que esperar 24 horas para poder então vir aqui na delegacia e a gente então poder registrar. Isso acontece até hoje, né, doutora? Nós estamos aqui com o doutor Emanuel Carvalho Farias, que é conselheiro da subseção da OAB de Taguatinga. Também estamos com a doutora Ana Maria Brito Silva, que é advogada especialista no direito civil e também criminal, e também com o doutor Alexandre Carvalho, que é advogado especializado no direito criminal e também professor de direito. Essa questão do desaparecimento de pessoas, doutor Emanuel, quer dizer, existe, de certa forma, um protocolo para ser seguido caso alguém se sinta falta, portanto, de um parente, criança, adulto, idoso? Quer dizer, tem que esperar 24 horas ou isso seria, vamos colocar assim, uma lenda que alguém falou lá atrás e prossegue, portanto, até hoje, ou de fato é a parte, portanto, aí de enfim, do que deve ser observado? Sim, infelizmente é um fato que ocorre muito no nosso país, né? Existem inúmeras pessoas que ficam desaparecidas, né? Que somem. A gente acaba perdendo o paradeiro dessas pessoas, né? Então, assim, existe sim o protocolo, né? Esse protocolo de 24 horas, né? Porém, né, a autoridade policial, ela tem autonomia, ela pode agir a partir do momento em que ela é comunicada desse fato, né? E tem outras ferramentas também, né? Tem o Disque 100, né? Disque Direitos Humanos. Tem os telefones, né? Tem a delegacia digital também, que pode ser comunicada. Então, é importante, né? Até para localizar, né, essas pessoas, seja criança, adolescente principalmente, né? Que facilita bastante a localização, o paradeiro dessas pessoas, né? Então é importante sim a comunicação rápida, né, para que seja localizado o quanto antes essas pessoas. Interessante, né, doutora, o que disse aqui o doutor Emanuel, que cada caso me parece que é um caso, né? Uma pessoa que costumeiramente some, demora a voltar, mas depois volta. Quer dizer, uma pessoa que é essa que desaparece, de uma criança que foi para a escola e não voltou, ou então, enfim, de uma outra pessoa que estava ameaçada e que de repente também não voltou para casa. Quer dizer, cada caso é um caso em termos de apurar um desaparecimento, se a investigação tem que ser imediata ou pode esperar 24 horas. Acho que cada caso é um caso, né, doutora Ana? Cada caso é um caso, né? Por exemplo, tem esse prazo aí de 24 horas, mas a família não vai esperar isso, né? Ela vai ir atrás. A família está desesperada pelo seu ente querido, né? Sim, claro. Então, é importante, né, usar também a internet. A gente falou tanto aqui da internet, né? Sim. É importante, de imediato, você, né, postar uma foto, botar desaparecido, ir para as redes sociais, né? Não esperar só por esse tempo aí, porque eu acredito, eu acho, na minha posição, que é até desumano, né? Então, nós temos outras formas, né? Diz que... até esqueci 100. Agora do número agora. Diz que 100. Uhum. Né? Diz que 100 e é isso. Uhum. Né? A família não aguenta esperar 24 horas. Exatamente. Fica aflita, né, doutora Ana? Foi bem isso. Né? Já que a doutora Ana falou aqui nas redes sociais, doutora Alexandre, deixa eu entrar aqui na questão das medidas cautelares, né? Ou seja, uma pessoa que de alguma forma ela está com a sua liberdade privada, mas de repente a justiça decide, portanto, colocar essa pessoa em liberdade. Aí vem lá, portanto, uma série de medidas cautelares que a pessoa vai ficar fora, portanto, do presídio, mas tem que cumprir medidas cautelares. Quer dizer, o descumprimento de medidas cautelares. Opa, descumpriu a primeira, não está aqui. Opa, descumpriu a segunda.
Até você tem um número que, de alguma forma, essa liberdade, através de medidas cautelares, tem algum número que, ou seja, que a pessoa alcança e, de repente, vamos suspender, portanto, aqui, no caso, a liberdade dessa pessoa, vamos trazê-la de volta para continuar cumprindo aqui a determinação da privação de liberdade. Como é que funciona essa questão? Bom, Walter, antes de falar sobre isso, só fazer um adendo no que a doutora Ana falou. Desaparecimento de criança ou adolescente. Nós temos uma lei, é uma lei já bem antiga, de 2005, é a Lei 11.259. Não precisa aguardar 24 horas. Não? Não precisa. Então, se você, ouvinte, tem ali a criança ou o adolescente que sumiu, não retornou da escola, foi na padaria, não regressou, você pode ir direto à delegacia de polícia e se o delegado ou quem te atender falar assim, não, vamos aguardar 24 horas, você fala assim, não. Tem uma lei federal e essa lei federal, você não precisa nem saber declinar a lei. Só diga, tem uma lei federal e essa lei fala que eu não preciso aguardar 24 horas. Tá? Então fica aqui esse registro, porque a Rádio Justiça é informação. Claro. Né? Informação. Exato. E boa informação. E trazendo já aqui a você, ouvinte, notícia quentinha da mãe está estourada. Bom, meus amigos, falando aqui de Deolane Bezerra, acabou de ser presa. Ué, mas não estava solta? Ela estava solta. Sim. Mas olha que interessante, Walter Lima, dentro da sua indagação, do seu questionamento sobre medidas cautelares, ouvinte, nós temos, em vez de prender, porque a regra no Brasil é responder a um processo crime em liberdade. Sim. De novo, a regra no Brasil é responder a um processo criminal em liberdade. Só que, peraí, Fernandinho Beiramar, eu cito o Fernandinho Beiramar, sim, pode responder ao processo crime de liberdade pelo tanto de crimes que tem ele já, que ele já está apenado? Não. Marcola? Não. E o Alexandre Carvalho? Depende. Qual crime o Alexandre Carvalho cometeu? Esse crime traz risco à sociedade? Mas o senhor não comete crime algum? Não, nenhum. Eu nem menti, minto. Então, mas voltando, não minto mesmo não, mas olha só. Sim. Voltando aqui à nossa cátedra do artigo 319 do Código de Processo Penal, que fala das medidas cautelares diversas da prisão. O juiz, quando o advogado ele faz o requerimento de soltura, ou a Defensoria Pública, né? O juiz ele analisa, peraí, nós temos 3 prisões no Brasil, flagrante, temporária e preventiva. Então, prender em flagrante não fica mais em flagrante. Walter Lima, nós somos de uma época, né? Eu cito Vossa Excelência aqui, onde o preso ficava preso pelo menos 30 dias em flagrante. Acho que você se recorda disso. Claro. Né? Hoje no Brasil nós temos a lei de organização judiciária de alguns locais que diz, olha, vai ficar 2 dias, 3 dias no máximo, dependendo. Sim. Mas aqui em Brasília não passa 24 horas. Ele passa por uma audiência de custódia, Sim. onde o juiz, primeiro, ele tem que ver a rigidez do flagrante, que é para ver se a pessoa não apanhou, se o flagrante é real, se não foi forjado, maculado, né? Porque se o flagrante é ilegal, a prisão deve ser relaxada. Mas se a prisão é legal, vem a pergunta, essa pessoa que está presa, ela traz risco à sociedade estando solta, respondendo ao processo criminal? Deolane Bezerra entendeu o juiz que ela não trazia risco à sociedade, estando solta. Isso ontem. Aí o que o juiz entendeu? Peraí, eu vou soltar, a mãe está estourada, porque ela vai ficar presa em prisão domiciliar. É mãe estourada? É o jargão que ela utiliza, né? Ah, tá. Então a colega advogada, ela foi solta por um princípio da dignidade da pessoa humana, para que tomasse de conta de sua filha de 8 anos, mas o juiz falou assim, senhora Deolane Bezerra, a senhora será solta, não vai ficar aqui presa, porque o segundo direito mais importante, Walter Lima, segundo direito mais importante do ser humano é a liberdade. O primeiro? A vida. Mas eu não sou médico para ficar falando de vida, porque quem está vivo, né, é outra coisa. Vamos falar de liberdade. Liberdade. Então, para você ficar em liberdade, se cometer um crime, o juiz analisa alguns requisitos. Essa pessoa vai perpetrar o crime de novo? Com a gravidade do delito. Então, ontem o juiz entendeu, os desembargadores entenderam, que Deolane Bezerra não traria risco à sociedade, ficando presa domiciliarmente, mas impôs a ela
o artigo 319, dizendo, olha, as medidas cautelares impostas à senhora, primeira, não pode postar nada em rede social. Não pode nem... influência. Ela é influência digital. Segundo ponto, não pode se manifestar. E na porta da delegacia ela deu entrevista. Teve festa, baile funk. Já Mas- quebrou no mas não momento que foi ela saiu. quer dizer, o povo que foi ao encontro dela, mesmo assim, ela, de certa forma... Estou provocando o senhor para ficar Sim, bem sim, claro sim, aqui para sim, o sim, nosso sim, sim, ouvinte. sim. Quer dizer, o senhor já apontou que ela voltou a ser presa por ter quebrado justamente aí A medida as regras cautelar, das das medidas, medidas cautelares. portanto, cautelares. Quer dizer, ela saindo e depara, portanto, com aquela multidão. Qual seria o comportamento que ela deveria adotar? Ela que é advogada também, né? E conhece realmente aí, em que peça ninguém pode desconhecer também aí as nossas leis. Walter, do momento que o preso ele está saindo em liberdade com uma ordem judicial, as medidas cautelares vêm expressa, vem escrita, dizendo o senhor ou a senhora não pode fazer isso, isso, isso. Não pode acessar a rede social, não pode se manifestar por nenhum meio, não pode ter contato. Esse é o principal. Não pode ter contato com outros investigados. Não pode ter contato com parentes. Não pode tentar o contato. Não pode se ausentar da comarca. Na realidade, ela foi presa no estado e a residência dela é em São Paulo. Então, foi autorizado a ela para que fosse a residência dela, para que ficasse presa domiciliarmente. Mas meu domiciliar, eu entendo, doutor Emanuel, que é muito melhor do que ficar comendo aquela comida do presídio, dormindo no chão. Não é? Então, assim, infelizmente, ela descumpriu, né? Como advogada, deveria saber que tem que cumprir, dura lex sed lex, a lei é dura, mas é a lei, bem como as decisões judiciais. Decisão judicial não se discute, se cumpre. Sim, E claro. depois se recorre. Tá? Então, assim, como ela quebrou as medidas cautelares, não tem essa coisa, como você falou, Walter Lima, quebrou uma vez, não, vou dar mais uma chance, quebrou outra vez, não, vamos dar mais... Não tem isso, o judiciário não é brinquedo. Se você quebra uma medida cautelar, quando você é solto, já vem dizendo, se descumprir uma medida cautelar, volta ao status quo ante, que é o quê? Cadeia, que é cela, que é prisão. Então, praticamente, a medida cautelar é um senso de autorresponsabilidade. Na minha visão, me perdoem, os colegas advogados que fazem a defesa dela deveriam ter falado. E se falaram, ela descumpriu. Então, realmente, o senso de autorresponsabilidade é dela. Ela descumpriu e acertou. Infelizmente, me dói falar isso. Acertou o judiciário quando revogou a liberdade, prendendo, porque não se brinca com ordem judicial. Agora, se fala, doutor, ainda nesse clima, doutor Emanuel, o doutor Alexandre falou justamente na questão da audiência de custódia. Quer dizer, é um termo que aparentemente ouvimos bastante. Aparentemente não, nós ouvimos bastante aqui. Sim, muito. Termo audiência de custódia. Para que fique mais claro ainda dentro desse conjunto de assuntos que nós estamos aqui abordando, e no sentido de levar esclarecimento para o nosso público ouvinte, o que vem a ser audiência de custódia? Bem, a audiência de custódia, ela nossa legislação penal fala que toda pessoa que for presa, todo cidadão que for preso, ele deve ser levado ao juiz, né? E a audiência de custódia, ela é uma audiência bem simples, né? Que tem o objetivo de verificar a legalidade dessa prisão, verificar a forma com que foi feita essa prisão, se a pessoa teve os seus direitos resguardados, sua integridade física, moral, tudo isso é feito na audiência de custódia. Então, ali a magistrada decide se a pessoa será colocada em liberdade para responder em liberdade à acusação ou se ela convém mantê-la, portanto, essa pessoa presa. A decisão é ali na audiência de custódia. Sim, se ela cumprir os requisitos para responder em liberdade, na audiência de custódia ela pode sim atingir a liberdade. Ou então ela pode continuar no presa, né? Quer dizer, como disse o doutor Alexandre, né, a pessoa tem que ter, a primariedade é um requisito básico para que a pessoa responda em liberdade ou nem sempre é assim, doutor? Eu vou responder, depende, né? Depende, porque... Só lembrou, né? Veja Tá bem, certo. é um dos requisitos, né? Primariedade, tem que ver se ele tem outros requisitos também, se
se a pessoa não coloca em risco a sociedade, se ela não tem antecedentes criminais, né? Logicamente, né? E tem outros requisitos também que são avaliados também na audiência de custódia. Perfeito. Agora, doutora Ana, quer dizer, o assunto é interessante também, né? Quando a gente entra nessa questão, portanto, aqui da audiência de custódia, né? Ou seja, ali é evidente que o magistrado que está ali no plantão para poder tomar essa decisão, ele recebe todos os autos, né, do que está sendo, do ocorrido, que ele vai, portanto, decidir ali se concede ou não a liberdade para aquela pessoa que vai ser apresentada a essa autoridade, não é? Sim, a audiência de custódia, ela nada mais é, né, para observar até mesmo a integridade física do custodiado, se ele sofreu alguma tortura, né? E é mais no torno de ver como que foi a prisão, como que foi aquela prisão daquele rapaz, se ele sofreu alguma lesão, alguma tortura, né? Se bateram nele. A audiência de custódia visa isso, não tanto a liberdade dele, também, né? Quando a gente faz uma audiência de custódia, claro que a gente está visando também, né, impetrar ali um relaxamento, se a prisão foi ilegal, né, para que ele saia, impetrar também uma liberdade provisória, porque ele tem requisitos para responder em liberdade, né? Mas a audiência de custódia é mais, eu digo assim, a favor do custodiado, né? É mais para saber mesmo as circunstâncias da prisão. A audiência de custódia. Esse Instituto Audiência de Custódia, acho que foi na gestão do ministro Lewandowski, como presidente da Suprema Corte, que ele fez com que instituísse, portanto, a audiência de custódia. E eu gostaria de que o senhor continuasse ainda trazendo mais detalhes a respeito, mas eu tenho aqui, do que o senhor nos trouxe aqui, o furo, né? Eu busquei aqui, com a produção, uma nota do Tribunal de Justiça de Pernambuco, onde a nota foi publicada hoje, não tem aqui o horário da sua publicação, mas o texto curto diz o seguinte, apenas de um parágrafo. A nota traz aqui como título Prisão Preventiva Deolane Bezerra Santos. E no texto traz assim: a assessoria de comunicação do TJPE informa que a investigada Deolane Bezerra Santos teve sua prisão preventiva decretada por descumprimento de medida cautelar estabelecida em acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco nesta terça-feira, 10/9, no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano. Os autos permanecem em sigilo para proteger a intimidade dos demais investigados. Qualquer manifestação relacionada ao caso será feita exclusivamente nos autos e acessível apenas às partes envolvidas. Ou seja, a Justiça, de certa forma, já trazendo essa comunicação, é importante, não é, doutora Alexandre, até mesmo para evitar especulações, né? Então, a gente já busca, portanto, aqui a nota, o senhor, claro, nos trouxe, portanto, aqui o furo, e a nossa produção já nos mostrou aqui, portanto, a nota de Pernambuco. Então, o ouvinte da Rádio Justiça, como sempre, bem informado, né, doutor Alexandre? Não, aqui é no ponto, é no momento, é no flagrare, né? Walter, só a título de conhecimento, quando nós falamos em prisão preventiva, o que eu falei no primeiro bloco, né, nós temos 3 prisões no Brasil. A prisão militar administrativa não se conta, né, é outro rito, que é a ali prisão é mais disciplinar. Disciplinar. Né? Flagrante, temporária e preventiva. Bem rápido. Flagrante no momento do crime. Prender o flagrante, você vai ficar preso em flagrante. É aquele momento, é rápido ali. Momento em que você está cometendo crime, acaba de cometê-lo, ou quando você está em fuga, ou quando você é pego com armas, papéis, objetos, que se façam presumir ser você o autor da infração penal. Quando nós falamos em prisão temporária, nós temos um prazo de 5 dias, crime comum, e crime hediondo 30 dias. Né? Passado esse prazo de 30 dias, se não tiver outro pedido de prisão ou a prorrogação, a pessoa livrar-se solto. O que quer dizer isso? Tem que ser posta em liberdade. Quando você leu aí a nota do Tribunal de Pernambuco, Walter, você nos falou que a advogada agora está presa preventivamente, correto? Correto. A prisão preventiva, ouvinte, ela quer dizer o seguinte:
Ei, a partir de agora você vai ficar presa ou preso enquanto durarem os motivos. E aí vem uma pergunta: quanto tempo dura o motivo? Quanto tempo dura a investigação? Só que não é só a investigação. Quanto tempo dura o processo? É por isso que no direito nós temos uma palavrinha que diz o seguinte: a prisão preventiva é sine die. Sine die quer dizer que não tem prazo, Walter Lima. Enquanto entender a autoridade que duram os motivos, a pessoa ficará presa. E nós já tivemos casos no Brasil de pessoas presas sem os julgamentos, quer dizer, preventivamente, até 5 anos. E faço uma crítica aqui a um ex-ministro aqui do STF, não vou declinar o nome, que ele em uma entrevista disse: olha, em dúbio pro società, na dúvida em prol da sociedade, ficar preso até 1 ano é aceitável. Eu não concordo. Eu sei que estamos aqui no STF, mas o ministro falou e eu não concordo. Porque é o segundo direito mais importante. Então, para você ouvinte que ouve muito falar o seguinte: não vai ser solta em 90 dias. Não vai. A lei fala que os 90 dias, a cada 90 dias, o juiz que decretou a prisão vai se manifestar. Não quer dizer que ele vai soltar, não. Enquanto perdurar o processo, ele pode falar assim: não, eu entendo que estão rígidos os motivos. E aí, 90, 180 e vai ultrapassando esse prazo. O que eu quero deixar claro é que entendo eu que a colega advogada perdeu uma grande chance de responder a um processo sério em liberdade. Sério em liberdade. Que sirva de exemplo a nós brasileiros ou a você estrangeiro que mora no Brasil. Se a você for lhe dada a chance, o judiciário te deu a chance de responder a um processo criminal em liberdade, não quebre a medida cautelar, porque é quase certo que não terá uma segunda vez ou uma terceira vez. Você quebrou a confiança do judiciário em você. Então, lembrando, essa prisão preventiva pode durar 90 dias, pode durar 180 dias, quiçá até mais, Walter Lima. Pode durar até 1 ano? Ou mais. Passando agora, Walter Lima, ao segundo bloco, que você perguntou um pouquinho sobre a audiência de custódia. Muitos jovens advogados, Walter, como professor de direito, vejo alguns erros. Eles prometem um resultado ao cliente e nos é proibido prometer um resultado ao cliente. O provimento 205 da OAB Federal nos proíbe falar até se você absolveu o cliente, né? Não concordo muito, né? Às vezes você está tão feliz que absolveu um cliente, porque é um processo difícil. Você tem uma autoridade pública, o promotor de justiça, o procurador, a polícia, o Estado contra o teu cliente, mas você não pode falar, declinar se você absolveu. Isso é infração ético-disciplinar. Você vai responder na OAB, pode ser suspenso. Pois bem, quando nós falamos de audiência de custódia, quando já existe uma ordem emanada de prisão preventiva, um exemplo, quando veio a ordem de prisão, vou usar de novo o caso da colega Deolane, da colega advogada, né? Pelo amor de Deus, né? Colega, eu queria ganhar 1,5 milhão por mês, tá? Não ganho, não. Então, assim, eu falo colega de profissão, quando veio uma ordem de prisão e ela passou por uma audiência de custódia, essa audiência de custódia é só para ver a rigidez daquela contenção para colocá-la na cela da prisão preventiva. É só para isso. A pergunta é, doutor, doutora, ou a você, fulano, cicrano, você foi agredido no momento da sua prisão, do arrebatamento? Não. Eu fui. Então, tudo isso é analisado. Esta audiência de custódia é só para isso. Não adianta, doutorando, o jovem advogado correr lá assim: olha, eu quero me manifestar aqui para pedir a revogação da prisão com base no artigo 316, com base no artigo 319 das medidas cautelares. Esse juiz que está fazendo a audiência não é competente para analisar a soltura. Não é. Ele só vai ver ali a rigidez e vai mandar para a cela. Só isso. Agora, é diferente de um caso onde nós temos o flagrante delito. Alguém que foi preso ali porque estava roubando, matando, furtando, estuprando. Essa pessoa, naquele momento, ela é contida, ela é conduzida à delegacia. E aqui em Brasília nós temos uma organização onde em até 24 horas é passado por uma audiência de custódia, seja sábado, domingo ou feriado.
Essa pessoa ela é apresentada ao juiz de direito, onde o advogado ou a defensoria pública fará a sua defesa, e aí o Ministério Público fará a chamada acusação momentânea. E o mais engraçado de tudo isso, para que você saiba, é que mesmo que o investigado, que não tem processo ainda, que o investigado naquele momento decline, confesse, essa confissão não é utilizada no processo, porque ainda vai nascer um processo. Mas aquela audiência de custódia naquele momento é só para analisar o seguinte: qual crime ele cometeu ou ela cometeu? Foi preso em flagrante, levou-se ao primeiro filtro de legalidade jurídica, que é o juiz da audiência de custódia. O promotor vai se manifestar. É feito interrogatório, Walter Lima. Qual o seu nome? Quanto você ganha? Tem filho menor? Não tem? Trabalha, estuda? E aí abre a palavra ao promotor de justiça, que vai perguntar. Depois abre a defesa. E aí, interessante, depois disso, abre-se para as manifestações. O Ministério Público vai se manifestar dizendo: olha, esse crime é grave, esse crime é hediondo, ou essa pessoa é reincidente, ela tem a vida voltada a práticas criminosas. O Ministério Público se manifesta no caso, representa pela prisão preventiva. A defesa, por sua vez, Walter Lima, vai falar o seguinte: excelência, o crime não é grave e os motivos que o Ministério Público elencou aqui não estão presentes. Eu requeiro aqui que não seja preso preventivamente, que não tem prisão preventiva ainda, não seja preso preventivamente, que seja libertado em liberdade provisória, ou que seja imposta a medida cautelar. Ao final dessa audiência, ainda naquele momento, Walter Lima, o juiz agora vai exarar a sua decisão, que é ou de liberdade provisória, geralmente com manutenção de medidas cautelares, tornozeleira, não se manifestar como fez a advogada, não viajar, não se ausentar da comarca do crime, e ele vai se manifestar quanto a isso. Ou ele vai falar o seguinte: entendo, primeiro ele se manifesta da rigidez do flagrante, entendo que o flagrante está legal, que tem que falar sobre isso. Em segundo momento, ele vai falar: o crime é grave, entendo pela gravidade do crime, por tal motivo, eu prendo preventivamente com base no artigo 312. E o artigo 312 tem crime contra a ordem pública, contra... É amplo. É amplo. Aí vem a questão econômica, vem destruição de prova, não vem cortar minha palavra não, Walter Lima. Não, vem falar sobre ameaça de testemunhas, né? Então, ou descumprimento de uma outra medida. E aí ele decreta a prisão preventiva, que naquele primeiro bloco nós falamos que ela é sine die. Tem gente, sabe que esse povo metido que gosta muito de ir para fora fala assim, sine die. Não, é sine die, não tem prazo. Então é aí que volta para a prisão preventiva e o advogado vai ter que ralar muito para conseguir. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Pois né? Ou seja, esse assunto está lá no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Mas ele pode chegar em instâncias superiores. Suponhamos que quem está presa, no caso, é essa senhora que o senhor já declinou, portanto, aí o nome, os seus advogados, quer dizer, queiram de novo que ela seja beneficiada, portanto, aí com as medidas cautelares. De repente, a sua defesa entra e é negado. Quer dizer, existem instâncias acima do TJ de Pernambuco onde os advogados podem requererem, buscarem, tentarem realmente colocar de novo em liberdade a cliente? Pode sim, Walter. No direito nós temos um princípio chamado princípio do duplo grau de jurisdição. Um exemplo. Vossa Excelência está casado, Walter Lima? Sim. É homem ou mulher? É mulher. Eu tenho que perguntar, desculpa, Claro, Walter. não, É a realidade concordo. hoje. Sim, eu também Então, pergunto. a sua esposa, na sua residência, no seu sacrossanto lar, Walter, eu tenho que perguntar, quem manda lá? É você ou ela? Não sou eu. Então, Walter Lima, ela é o duplo grau de jurisdição. Então, olha só, quando suas filhas já estão maiores, né? Graças a Deus, com saúde. Sim. Então, quando sua filha chegava assim, papai, eu quero sair, você falava não. Ela chega, mamãe, eu quero sair, vai. E eu fico quieto. É o duplo grau. Então, para que você, ouvinte, entenda, vamos lá, tem o juiz de direito. O juiz de direito diz não vou soltar, como aconteceu no caso. Né? Faz-se um pedido de revogação, o juiz fala assim, não vou soltar. Você se recorre ao duplo grau de jurisdição, ao Tribunal de Justiça. Se for na esfera federal, né, ao TRF, Tribunal Regional Federal. E aí, no tribunal, são os desembargadores. Né? Geralmente, você pede, lembre-se, tem um pedido liminar.
você já tem o desembargador relator, e aí você já pede para soltar. Imaginamos que o desembargador agora fala assim, não. Bom, vamos usar o caso dessa senhora. Descumpriu. Nós estamos no duplo grau de jurisdição no Tribunal de Justiça. O juiz acabou. Vamos para o tribunal. Só que agora o tribunal falou não. Não é isso? Sim. Então nós vamos nos socorrer ao duplo grau de jurisdição para o guardião das leis federais, que é o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Entendamos que lá na frente o STJ disse não. Aí nós vamos ter que vir aonde? Aqui, a essa casa, a nossa Suprema Corte. Mas aqui não é só caso, eu estou provocando o senhor. Lógico. Não são só casos, de certa forma, que de alguma forma se questiona, portanto, a Constituição. Neste caso de crime, o que tem a ver com a nossa Constituição? Olha só, ouvinte, nós estamos falando aqui do guardião da Constituição, que é a última instância, é a última ratio da última ratio jurídica recursal. Se nós formos falar no princípio da especialidade, bem rápido aqui, quando eu tenho um habeas corpus que tem a sua ordem denegada, o correto é isso, a terminologia é essa, né? Ordem denegada, eu tenho que interpor um recurso chamado recurso antedistrito. Mas existe um remédio constitucional muito mais antigo que nós, Walter Lima. E qual é? Habeas corpus. E com habeas corpus eu posso impetrar habeas corpus em cima de habeas corpus. Então vamos lá. Eu vou pelo duplo grau de jurisdição, né? Papai falou não, vou para a mamãe. Pronto. Mas na família tem gente que manda mais que a mãe, os avós. Dizem que os avós mandam mais, né? Então é como se a gente fosse aqui, peraí, então vamos para o STJ, guardião da lei federal. Mas quando nós falamos, e você falou aqui, sobre guardião das leis constitucionais, dos preceitos constitucionais, a liberdade está na Constituição Federal Brasileira. A liberdade é o segundo direito mais importante, Walter Lima. Então é por isso que nós conseguimos chegar até aqui ao STF em sede de habeas corpus. Agora, quando nós falamos de outros momentos processuais, nós somos tolhidos, porque se não houver repercussão geral no processo, isso já é um pouco mais técnico, o processo não chega ao STF, a não ser em sede de reclamação ao STF, né, que é um descumprimento de uma súmula ou de um entendimento do STF. Mas isso é no processo, mas em sede de habeas corpus cabe sim, perfeitamente, tá? Até pela denegatória da nossa liminar. Você, advogado jovem, se não sabe disso, vá ler. Se não lhe for deferida liminar, leia sobre a flagrante ilegalidade. Então, só a denegatória da liminar você já pode impetrar outro habeas corpus no duplo grau de jurisdição, alegando que ali a decisão monocrática do relator, que não te deu a liminar, ela é uma flagrante ilegalidade. E, lógico, comprove isso. Tá? Mas, já que você me perguntou tudo isso, eu como professor de Direito e fui professor de processo penal, e adoro o processo penal, porque não existe a matéria penal sem o processo. Se você só é penalista, você então não é nada. Você tem que ser processualista, porque é no processo que está a mágica. Então, o que eu quero te falar, Walter, que ainda se pode aqui protocolizar outras ações constitucionais no STJ, se não der no STF, e pode-se fazer uma tentativa, Walter, de revogação aqui embaixo, no juízo de piso, levando ali elementos de convicção. Um exemplo, se eu fosse a defesa da senhora, levaria a prova dizendo, olha, ela se manifestou, mas não foi uma manifestação tal. Ou que não foi ela, que ela tem pessoas que têm acesso aos seus aparelhos, ou que não foi ela. Então, assim, caberia, eu entendo, se esse fosse o motivo, de uma revisão. Então, peraí, se não foi ela, vamos ponderar, porque a justiça tem que ser ponderada. Sim. E vamos agora, de novo agora impor medidas cautelares e diversas da prisão, um pouco mais gravosas, mais pesadas. Então, tudo pode acontecer. Tudo depende de uma boa interpretação jurídica. Perfeito. Deixa eu voltar aqui com o doutor Emanuel, quer dizer, um outro foco também dentro do que nós estamos aqui pontuando, porque eu não digo que seja comum, mas às vezes acontece de um parente proteger o outro parente que está sendo acusado da prática de um delito.
Ou seja, parente de primeiro grau, pai, mãe, irmão, alguma coisa nesse sentido, avós, que esconde ali um parente, né, para que ele não seja capturado, já que existe um mandado de prisão, ou então a pessoa está em estado de flagrância ou de flagrante, quer dizer, Sim, e o parente vai e esconde. Esse parente, de alguma forma, vai responder um processo pelo fato de estar escondendo, vamos supor assim, né, uma pessoa acusada da prática de um crime? Bem, felizmente ou infelizmente, né? O parente que esconde uma pessoa que supostamente cometeu crime, ele não comete crime, né? Não comete crime e acontece muito, né? Infelizmente. E ele não comete crime com relação a esse método, né, de esconder quando uma pessoa comete crime. Tem que ter realmente, prestar atenção, né? Porque tem gente que às vezes pratica, não é, doutora Ana, esse tipo de situação, né? Ou seja, mas não quer dizer também que temos também o outro lado. Quer dizer, a pessoa chega em casa, matei uma ali, tem pai, tem parente que imediatamente já chama a polícia, vem cá, pode levar, porque aqui nós não vamos te esconder mais de jeito nenhum. Quer dizer, esse tipo de situação também acontece e claro, e a pessoa que pratica um ato dessa forma, de certa forma, cumprindo ali, enfim, cumprindo a lei, vamos colocar assim, não está errado não, né, doutora Ana, de ser acusada, você entregou seu próprio filho, alguma coisa assim, né, doutora Ana? É justamente por isso que não está cometendo crime o pai, a mãe, que esconde seu filho, né? Porque o pai e a mãe vai entregar seu filho, é muito difícil, né? Um ou outro faz isso, mas o pai e a mãe, ele quer proteger o filho. Agora é diferente, doutor Alexandre, do filho que esconde droga dentro de casa e os pais sabem. Eles estão protegendo o filho ou estão sendo cúmplices do filho? Olha só, Walter, eu vou fazer um adendo aqui no que os colegas falaram aqui. Você traz assuntos bem legais e são, eu acho que é o cotidiano, né? É o cotidiano. É o cotidiano. Ouvinte, nós temos dois crimes, um chamado de favorecimento real e outro de favorecimento pessoal. Alexandre, meu filho cometeu um crime, correu aqui para dentro de casa, ou me ligou e eu falei, vem para cá se esconder em casa, eu cometo crime? Nós temos no direito algumas técnicas que falam o seguinte, é crime? É. Mas por que o doutor Emanuel falou que não é crime? Não está errado, porque são crimes que têm a isenção de pena. Então vai ser apurado aquela conduta criminosa do pai, da mãe, do CAD, né? Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Então, se você escondeu uma dessas pessoas, se for amigo não, tá? Sim. Amigo é crime. Então, se você escondeu, analisa essa situação. E marido que se for mulher, mulher que se for marido. Também entra, né? Bem. É companheiro, né? Sim. É companheiro ou companheira, ou esposa, que a lei não faz essa distinção. Por isso que fala cônjuge, que é o companheiro. Ah, tá. Hoje muito conhecido. Eu né? não prestei atenção no cônjuge. Então, CAD, claro. cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Então, para essas pessoas, assim que constatado o parentesco, a afinidade pelo casamento, pela coabitação, elas têm a isenção de pena. Então, elas acabam não cometendo o crime. Respondem. Ao final, constatado essa ligação do CAD com o criminoso, porque o escondeu, então, nesse momento, fica isento de pena. Qualquer outra pessoa responderá pelo crime de favorecimento pessoal. Então, acertou sim o meu colega doutor Emanuel. Quando nós falamos agora de favorecimento real, que é ocultar, esconder a questão de drogas, materiais, prejudicar, armas. Olha só, nesse momento, a lei ela já não brinca. Nós temos a literalidade do artigo que fala justamente sobre isso, Walter. Prestar ao criminoso, fora dos casos de coautoria ou receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Detenção de 1 a 6 meses e multa. E aí tem o 349A, que fala um pouquinho mais. 3 meses e até 1 ano. Nesse caso, se a mãe deixa o filho esconder a droga... Um carro roubado. Um carro roubado, furtado,
nesse momento nós estamos falando do favorecimento pessoal, e sim do favorecimento real. Se for trazida essa ligação aos autos, até mesmo porque isso pode ser considerado pelo juiz como coautoria ou a chamada participação, mesmo que chamar de participação de menor importância, do artigo 29 do Código Penal. Então, aplica-se a pena, mas diminui. A defesa que tem que comprovar, fala assim, olha, meu filho, coitadinho, mas você sabia que era crime, que aquele material que estava ali é proveito de crime. Então, pode perfeitamente sim o magistrado, entender que aquilo ali, que aquele objeto ilícito que você tem em casa, que você é um partícipe de crime. E quando nós falamos de partícipe de crime, bem rápido aqui, Walter, é mal de professor, falo muito. Sim, mas o assunto é bom. Nós temos o chamado autor e coautor de crime. Quem que é autor e coautor? É aquela pessoa que pratica o mesmo fato criminoso. Então, um exemplo, eu entro aqui para roubar aqui no estúdio agora, estou armado, e doutora Ana aqui vem com a sacolinha. E pega esse Rolex que você tem aí escondido. Se o Rolex custa R$100, se custar, eu vou comprar. E aí, Walter, não importa se eu estou com a arma de fogo e se ela está com a sacolinha. Sim. Nós vamos responder pelo artigo 157, parágrafo 2º, né, que é o roubo circunstanciado com emprego de arma de fogo. E não importa se eu estou com a arma, ela vai responder pelo mesmo tipo penal que eu. Se eu estivesse com a sacolinha, o mesmo tipo penal como se eu estivesse com a arma de fogo. Agora, para um pouquinho, Walter Lima. Imagina só que o doutor Emanuel é o motorista do carro. Aí a defesa dele fala assim, não, mas ele não sabia que eles iam roubar lá. Então a defesa dele vai ter que brigar para mostrar que é uma participação de menor importância. Ok? Então ele vai pegar a pena, o juiz vai pegar, sopesar a pena do crime, do 157, qualificado, vai fazer um cálculo matemático com base no artigo 58 ao 69 do Código Penal Brasileiro, ao 62, perdão, do Código Penal Brasileiro, e aí pode diminuir a pena dele, entendeu? Realmente, eles falaram que iam para lá só furtar, mas aí teve algo mais grave. Então, esse coitadinho aí que queria cometer o crime de furto, aí coloca um crime de furto para ele. Uma pena menor. Uma pena menor. Muda o crime, desclassifica. Mas o juiz também não é bobo, né? Assim, não, doutor Emanuel, o senhor foi lá para roubar, o senhor é partícipe do artigo 29 com o autor e coautor. Então o senhor vai pegar a mesma pena. Não quer dizer que porque ele é partícipe vai pegar uma pena menor, não. Então é a defesa que tem que lutar para mostrar que a participação é de menor importância, mas se o juiz entender que a participação dele foi de grande importância, responde igual eu, autor, e doutora Ana, coautora. Essa explicação que eu tentei trazer lógica aqui para você, Walter, imagina, você é meu pai, eu levo droga para dentro de casa, a casa é sua. Aí é lógico, temos que analisar o contexto, né? Essa droga é para consumo próprio? Porque a nossa casa aqui decidiu que se for cannabis sativa lineu, maconha, né? Até quantas gramas? 40. Até 40 gramas para consumo próprio. Nós temos uma atipicidade da conduta, não temos crime, mas nós falamos aqui de cocaína. Falamos aqui de outras drogas ilícitas que não estão na decisão aqui da Suprema Corte. Então aí nós temos, só a guarda já é crime. Lá com base na lei 11.343 de 2006, a lei de drogas, que, salvo engano, traz, doutora Ana, no artigo 33, 16 verbos incriminadores. Então, guardar a droga, você responde sim. Então, se não for comprovado que é maconha, não é até 40 gramas, ultrapassou disso, você vai lá responder como traficante. Ou seja, mesmo os pais não sabendo, mas a droga é encontrada. Não. Calma, Walter Lima. Olha só, Walter Lima tentando fazer uma pegadinha, doutora. Claro. Walter, o direito penal, o Código Penal, ele pune a intenção do agente. Se você que é pai, mãe, seu filho se utiliza de drogas, ou para consumo, ou até mesmo para venda, que é tráfico de drogas com base no artigo 33 da lei de drogas, e você não tem ciência disso, não há que se falar em imputar a você um fato típico antijurídico culpável. Mas se souber, tem que comunicar com a polícia? Olha, esse seria o correto, né? O correto seria comunicar, sim. Por quê? Porque via de regra, se você... Acontece muito com pessoas simples. Sim. Ai, doutor, mas ele estava guardando droga lá e eu tirei daquele lugar que ele guardou, coloquei em outro lugarzinho ali que eu não queria que me incomodasse. Aí vai se perguntar, você sabia que é uma droga ilícita? Ah, eu sei sim. Pronto, aí lascou porque, entenda, a lei de drogas, ela traz condutas
dolosas. Nós temos tipos subjetivos no Código Penal brasileiro, temos 2. O dolo e a culpa. O dolo e a culpa. Então, quando o crime é culposo, Walter Lima, vem descrito no Código Penal dizendo crime culposo. Vem explícito, expresso. Quando o Código Penal ou a lei especial não fala nada, subentende-se que o tipo deve ser doloso. Então, quando nós falamos da lei de drogas, lá não tem usar droga culposamente. Se tivesse, seria crime culposo. Lá só fala usar drogas, vender, doar, ter consigo, plantar, ceder, mesmo que... Então, quando fala isso, está falando de conduta dolosa. Então, lembrando, papai e mamãe, não estou ensinando, mas polícia bateu lá, você disse que não sabia, disse que não sabe nem que é droga, porque se você fala que entendendo a autoridade policial, pode colocar você numa coautoria no crime de tráfico. Bom, nós já estamos caminhando para o encerramento do programa. O assunto toda tá bom, vez tá não, ele não gosta da gente. Tá é engraçado, eu vou fazer aqui, não, vou me insurgir, não vou sair. Não, doutor Manuel, fica à vontade. Doutor Manuel, o senhor pode até dormir aqui, não tem problema não. O órgão é público. Quando vê outros advogados aqui, o programa dura 10 horas. 10 horas. Mas quando, quer dizer, todo o programa que acontece aqui, ele é muito bom, a sensação que temos é que passamos aqui, é o que iremos passar o tempo todo, né? E o programa hoje está excelente. Eu peço, inclusive, licença para trazer as manchetes do nosso Jornal da Justiça, que entra no ar daqui a pouquinho, para que o nosso ouvinte fique sabendo, né, das manchetes, dos principais assuntos que vão estar hoje no nosso jornal. E daqui a pouquinho a gente já volta para as considerações finais. Então vamos lá, são 16h51. Após a audiência de conciliação sobre incêndio no Pantanal e na Amazônia, o Supremo dá 5 dias para ampliação de efetivo contra as queimadas. Plenário do Supremo vai divulgar ação que trata do compartilhamento de dados pessoais sem necessidade de ordem judicial. TSE faz cerimônia de lacração dos sistemas eleitorais para as eleições de outubro. Justiça mantém prisão de um dos condenados pelo incêndio na Boate Kiss. STF absolve homem condenado por furtar um rádio e um pendrive em Minas Gerais. E ainda, Conselho Nacional do Ministério Público lança ouvidora de combate à violência policial. O Jornal da Justiça desta terça-feira, 10 de setembro, começa logo mais às 18 horas. Então vamos nós, doutor Emanuel, que sempre está nos ouvindo, né? Chegou aqui, eu escuto bem, né? E eu, claro, acredito, confio e agradeço, portanto, pela audiência. Gostou do programa, de estar aqui hoje participando, nos ajudando a compreender, portanto, esse ramo, né? Que é importante que nós tomemos conhecimento, até mesmo para orientar quem deve ser orientado. Gostou, doutor? Posso convidar o senhor mais vezes, se o senhor retornar aqui conosco? Com certeza, gostei muito de estar aqui nesse dia de hoje. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com você, Walter Lima, aqui na Rádio Justiça, juntamente com os colegas Alexandre Carvalho, doutora Ana Maria, os colegas aqui estagiários ali. Muito obrigado pelo convite, é uma honra muito grande, né? Eu escuto a Rádio Justiça desde a época da faculdade, né? Há alguns anos. Então, para mim é uma honra e estou à disposição sempre. Vamos convidar o senhor mais vezes, sempre, tá bom? Muito obrigado, gratidão aí. Vamos convidar. Doutora Ana Maria, a senhora gostaria também de acrescentar algo que não foi colocado, que o Walter não vai me perguntar, eu queria tanto deixar esse assunto aqui. A senhora fique à vontade, a senhora tem 2 minutinhos para poder falar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, primeiramente a Deus, a você, ao doutor Alexandre, que também me deu essa oportunidade, né? Gostaria de acrescentar, né, que não teve tempo, eu ia falar um pouco do inventário, a nova resolução, né, que saiu agora pelo CNJ, resolução 35, né, a qual agora decidiu que inventário agora, existe 2 tipos de inventário, judicial e extrajudicial. Antes, o inventário que tivesse menores ou maiores incapazes, só poderia fazer esses inventários através da judicialização. Agora não, com essa nova resolução, né, podemos seguir esse inventário diretamente no cartório por escritura pública. E é mais rápido. E é mais rápido, mais célere. E eu, particularmente,
né? Parabenizo, eu gostei muito e vai dar uma desafogada no judiciário, eu acredito nisso, né? E queria só ponderar isso e agradeço a minha oportunidade. Não vai faltar tempo para a gente entrar nesse assunto, tá bem? Não vai faltar Obrigada. oportunidade, tá bom, doutora Ana? Obrigada. Doutor Alexandre, vamos também para as considerações finais? Eu tenho uns 3 minutos, por favor. Bom, Walter, inicialmente eu agradeço a Deus, né, o Supremo Arquiteto Universo, por mais essa oportunidade, né, que você me deu, a Rádio Justiça me dando. Agradecer a você, a Ana Possati. Ana Possati, como sempre, correndo atrás de grandes entrevistas, né, nos ligando. Agradecimento especial à Aninha, a toda a sua produção. Porque eu costumo falar o seguinte, Walter, eu digo você e Ana Possati são os ponteiros, mas um relógio ele não gira sem uma boa engrenagem. Claro. Então, agradecimento aqui especial a você, Ana, a sua equipe, ao STF de modo geral, né, aos ministros, né, pelo excelente trabalho que vem fazendo. E, em especial, muito mais do que agradecer ao ministro, ao Walter, a pessoa mais importante, que é você que está do outro lado aqui das nossas expensas, o nosso ouvinte. Nós temos o intuito, Walter, de trazer a melhor informação. Então, doutor Emanuel, muito obrigado, doutora Ana, muito obrigado, aos colegas que estão nos ouvindo aqui, ao Jadson, ao colega advogado, o doutor Rodrigo Melo. Hoje foi o cotidiano, não, né? Não, sim. Sem abordar de vários âmbitos, que é importante, né? E olha que interessante, eu tenho que falar, doutora Ana. A doutora Ana, quando veio para cá, a primeira vez dando uma entrevista a um grande, posso falar, entrevistador e repórter como você, ela nervosa. Eu vê-la tranquila. Mas ela acalmou, ela está tranquila hoje. Vê-la tranquila, falando. E o principal, a você ouvinte, a nossa meta é trazer informação. Porque eu sempre tive uma máxima que quem tem informação tem poder. E se você hoje, nessa tarde, aprendeu aqui com o Walter Lima, com o Emanuel, com a doutora Ana e um pouquinho comigo, se você aprendeu uma vírgula e essa vírgula pode modificar a sua vida, eu acho que já nos valeu a pena. Tá? É lógico, isso só foi possível por conta de Deus e da Rádio Justiça. Walter, estou à disposição, sempre aqui me sinto à vontade. É sempre um prazer. Lhe peço minhas escusas pelas brincadeiras, né? Mas o programa é descontraído mesmo. Mas eu me sinto tão em casa aqui na presença de Vossa Excelência que por isso aqui a tranquilidade para falar aqui. Mais uma vez, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, doutor Alexandre, até a próxima. Doutora Ana, muito obrigado, até a próxima. Doutor Emanuel também, muito obrigado. Muito obrigado também aqui ao doutor Rodrigo Melo Borges, também aqui conosco, como também ao futuro doutor, né? Já doutor, Jadson Mendes, também estagiário de Direito, também conosco aqui nos estúdios. E assim chegamos ao fim do nosso debate dentro do Justiça na Tarde, que teve a minha condução, a minha ancoragem. Sou Walter Lima, na produção da Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. Muito obrigado, boa tarde, até o nosso próximo encontro. Até lá. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.